Salve, salve, concurseiro! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui na nossa sequência de videoaulas para o concurso da Cefa no estado do Pará. A disciplina ministrada aqui, Economia Regional. Nós estamos na nossa quarta aula de 2026. Antes de 2026, eu já tinha gravado algumas aulas. E essa aqui é a última aula dessa sequência aberta ao público. As próximas aulas serão exclusivamente para o povo que se inscrever no curso online. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre PIB e valor adicionado. Aqui o edital da Cefa fez um recorte 2010 a 2022. Então é sobre esse recorte que nós iremos analisar, que nós iremos refletir. Mas boa parte, gente, dessa aula são números, tá? É você saber a questão dos rankings, é você saber quando foi que cresceu, quando foi que diminuiu o PIB, quais são os setores mais importantes do PIB do estado do Pará. Essa aula, ela soma-se à aula anterior que nós falamos sobre infraestrutura econômica e a outra aula que fala sobre a caracterização econômica do estado. Nós falamos muito de agricultura, falamos de açaí, falamos de dendê, falamos de cacau. Aquela aula, o foco principal foi a agricultura. Você vai ver agora que o foco é bem diferente. Já adiantando, vamos focar na questão do extrativismo industrial, da indústria, dando destaque, logicamente, para o minério de ferro, ok? Então, é isso. Conhecimento básico aqui que eu sei que vocês sabem, mas somente para relembrar o que é o PIB. O PIB mede apenas os bens e serviços finais. Preste atenção. Esse conceitozinho aqui é importante. Não é desde o início da produção de qualquer tipo de mercadoria, é apenas o final. Por que é feito isso, gente? Para evitar a dupla contagem. Como, por exemplo, um produto da agricultura, ele só vai ser calculado lá no finalzinho, tá? Quando ele vai ser vendido para o consumidor final. Então, o PIB ele é calculado aqui, não a somatória de todo esse caminho. Levando em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados, né? Esses impostos que, logicamente, ficam com o Estado, né? Seja município, o Estado, federação ou o Estado brasileiro. O PIB não é o total da riqueza existente, e sim da riqueza produzida no setor primário, secundário, impostos, setor terciário. É um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzido durante um determinado período. Então, PIB é um indicador. Como eu já falei em várias aulas aqui para vocês, geralmente, quando você quer escolher uma cidade, um país, um estado para você viver, para você fazer um concurso público, você leva em consideração, primeiramente, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, porque o PIB, muitas das vezes, ele é ilusório. Tem país, tem estado, tem município que o PIB é elevadíssimo, mas a qualidade de vida da população é extremamente precária, né? Então nós temos vários índices que são muito melhores do que o PIB. Nós temos o IDH, nós temos o coeficiente de Gini. Já o coeficiente de Gini trata da questão da concentração de renda, exclusivamente associado à concentração de renda. Aquilo que eu falei para vocês
no começo, né, para evitar a dupla contagem. Então nós temos aqui um exemplo que eu trouxe lá do site do IBGE, né? O trigo, a farinha de trigo e o pãozinho, né? O preço do pão já contém o preço do trigo e da farinha. Então o PIB será calculado aqui nesta última etapa. Beleza? Professor, isso aí é muito fácil. Com certeza, muito fácil. Cálculo do PIB. São utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE, outros provenientes de fontes externas. O que será cobrado na tua prova? Uma questão bem fácil. Ele vai dizer que não existe essas fontes externas, que o PIB, o VAB, ele é calculado exclusivamente com dados levantados pelo IBGE. E aí você vê que não é isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu gosto muito daqui, olha, do índice de preço ao produtor amplo. Quem faz esse cálculo? Fundação Getúlio Vargas. E existe também dados da Receita Federal. É, na verdade, gente, um quebra-cabeça econômico. E dali eles tiram uma média, né? Olha aqui, dados do Banco Central, balança de pagamentos, ok? Então, o cálculo do PIB não é feito apenas com dados levantados pelo IBGE. Todo ano o IBGE divulga esse PIB. PIB versus IDH, né? Para você ver aqui essa diferença de abordagem, né? De perspectiva. O PIB ele foca muito na questão econômica, né? Quase que exclusivamente econômica. O IDH não, né? Então você vê aí, gente, as maiores economias do mundo. O Brasil está em 10º, mas o povo brasileiro vive melhor do que o povo na Austrália? O povo brasileiro vive muito inferior ao povo do Canadá, a questão da qualidade de vida? Aqui, infelizmente, sim, né? Então você vai ver o IDH da Austrália, ele é bem maior do que o IDH do Brasil. Então existe uma discrepância muito grande. Então o Brasil, aqui no PIB, ele está em 10º lugar, ok? Aqui, olha, lista de 2024. Às vezes ele vai para oitavo, às vezes ele vem para 11º, tá? Fica nessas colocações aí. Vamos para o IDH. Aqui nós temos o ranking de 2024. Olha a colocação do Brasil. Colocação de número 84. Olha quem é 01. Islândia. Olha quem é o 02. Noruega. O PIB da Islândia é gigantesco? Não, né? E olha aqui a Austrália, 7ª colocação. Então, saúde, renda, educação, acesso a tudo isso é muito melhor na Austrália. E olha aqui a Austrália, posição de número 14. No IDH está na posição de número 7, né? E olha o Brasil, IDH, tá, parece o meu papão, na série C. Então a gente não faz parte da série A aqui do IDH. Interessante perceber que não aparece aqui Estados Unidos, né? Para você ver como é ilusório tomar os Estados Unidos como grande referência de país lindo e maravilhoso para se viver. PIB e PIB per capita. PIB per capita é por habitante. Então aqui eu fiz uns gráficozinhos aqui para você perceber. Durante muitos anos, 2010 a 2022, esse é o recorte que é colocado na sua prova. Não esquece, 2010, 2022. Isso para o PIB, tá, gente? Porque depois nós vamos tratar sobre população em outras videoaulas. Inclusive, gente, eu estou preparando uma revisão final, tá, gente? Véspera da prova, nós vamos fazer uma revisão final lá no grupo do curso online. Atentem para isso.
Então, você pega 2010 para 2022, houve uma evolução significativa, mais do que o dobro, correto? Então tá aqui, olha, o gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas chega um determinado período, olha, o PIB do estado do Pará, aqui eu estou falando do estado do Pará, ele tem um decréscimo, tá bom? Então tá aqui, olha, o PIB chega a 235, perdão, 215 bi, vai para 262, top, 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 e depois cai para 236. Então, existe um decréscimo do PIB 2021 a 2022. Tá nítido isso aqui para vocês? Tá gravado aí na tua cabeça? O PIB cresceu, 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 cresceu. 2021 para 2022 nós temos essa queda, né? Desvalorização do minério de ferro. Esse é o principal motivo, ok? Se cai o PIB total, cai o PIB per capita, né? Então observa aqui o PIB per capita de 10 mil e pouco, e aqui nós temos quase 30 mil. Professor, houve uma evolução. Com certeza, houve uma evolução. Mas, se você for comparar a nível de Brasil, é um PIB per capita pequeno, né? Nós aqui da região norte, historicamente, ganhamos pouco, né? Para a gente ganhar uma graninha alta, temos que trabalhar muito, 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 muito. Trabalhar sábado, domingo, de madrugada e por aí vai, ok? Aqui nós temos o gráfico também do PIB per capita, ok? Cai o PIB geral, cai o PIB per capita. 2022 houve uma redução. A tua prova vai dizer que houve um aumento. Tu vai marcar que houve um aumento? Não, pô. Bem tranquilo, bem fácil, tá, gente? Eu sei que vocês estão estudando zilhões de disciplina aí, estão estudando muito direito, mas não vão perder essas questões de economia regional, tá, gente? Porque o teu concorrente não vai perder. Então é fundamental você dar atenção também para a nossa disciplina. Aqui, gente, eu fiz um comparativo, né, de PIBs dos estados da região norte. Pará, 2022, aí o recorte. 236 bi é o que está aqui, olha, nesse gráfico. Amazonas, o segundo colocado. Rondônia, o terceiro colocado. Tá? Então você tem que saber aqui esse ranking, né? Amazonas por conta da Zona Franca de Manaus, né? Rondônia por conta do agro. E aí vem Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Roraima, o menor PIB. Agora, olha só, gente, como eu falo, como é ilusório o PIB. Que adianta o Estado ter um PIB lá em cima e o povo, a maioria do povo, ganha muito pouco, porque boa parte dessa grana vai embora do Estado, vai embora do país. Não adianta nada, né? Então tá aqui, olha. O Pará, ele tem um PIB de 236 bi, mas olha aqui na sequência, gente. O PIB per capita, ele é o segundo pior, tá? Lembrando, gente, que no PIB geral, o estado do Pará, ele fica oscilando ali entre 11º e 12º, tá? 12º PIB do Brasil no ranking nacional, né, em 2022. Mas aí o PIB per capita baixíssimo, né? Você vê aqui, olha, Roraima tem um PIB geral pequeno, mas o PIB per capita dividido pela população, né, é bem maior do que o estado do Pará. 3 mil aí de diferença, né? Olha Rondônia. Rondônia
é o terceiro colocado aqui no PIB geral. Mas olha aqui, papai, em PIB per capita, é o melhor, né? 42, depois tem o quê? 38, 32, 33. PIB baixo, Acre, e PIB per capita também baixo. Você tem aqui o estado do Acre também, beleza? Então aqui, gente, é uma polarização da estrutura aqui, da macro estrutura econômica, né? Então um alto PIB, um PIB per capita bem pequeno. Você observa aqui essa comparação, tá bom? É isso. Produto interno bruto, aí você tem um gráfico, né? Tudo isso que eu já te falei. O produto interno bruto aqui azulzinho, em barra, crescendo, crescendo. Quando é que cai? 2022, tá? Não esquece. Quando é que cai? 2022. Lembra quando tu tinha 20 anos que tu viu dois patinhos na lagoa, namorando? Pronto, já memorizou. Com 20 anos você foi dar um rolê e aí você viu dois patinhos na lagoa. Sei lá, cria algum macete aí, nem que seja um macete mequetrefe, para você memorizar isso. PIB per capita, produto interno bruto e população, tá? Sem segredo, né? Você tem aqui o aumento da população, observa, aqui está aumentando. Bora pegar 2022, que é o que provavelmente vai ser cobrado na tua prova. Aqui houve uma redução, aqui houve uma redução, e aqui, segundo esse levantamento da FAPESPA, nós temos aqui uma população de 8.777 e foi para 8.120.000. Então, gente, a população também caiu, beleza? Então não foi apenas o produto interno bruto, não foi apenas o PIB per capita. Professor, por que a população caiu? São vários fatores. Nós vamos discutir isso na aula de taxa de natalidade, mortalidade, também fluxo migratório, né? Muitos paraenses migraram, né? Muitos paraenses foram inclusive para Santa Catarina. Você chega hoje lá em Santa Catarina, na Praia dos Ingleses, está todo mundo escutando super pop, Búfala do Marajó. São amores, pei, pei, amores que matam. Quem não é do Pará não tem noção do que eu estou falando, né? Mas é isso, é o nosso Melody. PIB por município 2021, levantamento aqui do Anuário do Pará 2024. Tá? Eu quis trazer aqui o levantamento bem novinho para vocês. 2024 aponta 2021. Quem está liderando o PIB? Parauapebas e Canaã dos Carajás. Porque eles estão aqui em 2021 top, top, top. Aqui, olha, faz o M de Banco Master. Não tem como tu errar, né? Porque em 2021, Parauapebas e Canaã estão ali no top, top do ranking do PIB. PIB geral, por conta da mineração. Fácil, 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 fácil. Aqui nós temos uma tabela. Deixa eu apagar aqui, pegar a borrachinha. Observando aqui, olha, nem sempre foi assim, né, gente? 2016, olha o PIB. Número 1 aqui era Belém. Olha onde estava Parauapebas. 2020, Parauapebas aqui, olha, lá no alto. Belém aqui, olha, em segundo lugar. Quem estava em terceiro? Canaã dos Carajás. Marabá aparece aqui também, né, no nosso gráfico, e Ananindeua também, né? Mas fica ali, Belém, Parauapebas e Canaã. Ali eu te mostrei 2021, né? Aqui eu estou te mostrando
2020, tá? Quem liderava 2020? Parauapebas. Segundo lugar, Belém, por conta de indústria e por conta do forte serviço também. Belém destaca-se principalmente pelo serviço. Ok? Isso aqui eu retirei do Anuário do Pará 2023. Aqui você vê Parauapebas à esquerda e Canaã dos Carajás à direita. Dá para ver aqui, né? O alto relevo da serra. E aqui, filho de Deus, tu tem que saber onde estão concentrados os PIBs, os maiores PIBs, desse lado direito do nosso mapa, tá? Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás. E você tem que saber o quê? Quais são as regiões de integrações que esses indivíduos municipais fazem parte. É isso que vai ser cobrado na sua prova, ok? Aqui nós temos 2022, né? Nós temos a comparação de 2021 com 2022. Muitos alunos, gente, entram em contato comigo, falam sobre a apostila que eu estou vendendo, né? Professor, a apostila que você está vendendo é baseada no Pará em Números 2024? Claro, óbvio, né? Mas ela é baseada também em outras fontes. Sempre eu gosto de cruzar várias fontes para a gente ter uma visão muito mais exata, né, do contexto histórico, econômico e geográfico. Então aqui, gente, nós temos 2022. Olha só, Belém estava em terceiro, ok? E agora foi para onde? Para primeiro. Parauapebas estava em primeiro, foi para segundo. Canaã dos Carajás foi para terceiro. Desvalorização da commodities do ferro, tá? Essa é a explicação no mercado internacional, ok? Então aí nós temos outras economias pujantes. Quarto lugar, Marabá, Ananindeua, Barcarena, que nós temos muitas empresas de mineração ali instaladas, né? Santarém, olha, ocupação indígena do Porto da Cargill, Tucuruí, Castanhal, Paragominas, esses são os top 10 dos PIBs, ok? Aqui nós temos algumas considerações que eu trouxe para vocês, né? A soma dos 10 municípios paraenses com maiores participações do PIB do estado alcançou 56,78 em 2022, tá? Tem que saber isso para a tua prova, né? Os 10 municípios de maior PIB, ele vai dizer na tua prova, eles representam 80% do PIB. Não, eles representam mais da metade do PIB. Perfeito. Eles representam apenas 5%. Aí eles vão exagerar. Eles representam apenas 2%. Então tu tem que saber, pelo menos aí, aproximadamente 50 e poucos por cento, os 10 municípios. O grupo dos 10 maiores permanece composto pelos mesmos municípios dos anos anteriores, apresentando apenas mudança na ordem. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto, bonitinho. Opa. Aqui, gente. Estamos falando dos 10 municípios paraenses. 56% do PIB eles concentram, a riqueza é concentrada. Isso é uma característica histórica e econômica do nosso estado, né? De novo, os 10 maiores municípios permanecem compostos pelos mesmos municípios. Há muitos anos, esses municípios são os top 10, tá? Professor, que município? Tá aqui, ó. Ananindeua, Barcarena, Santarém, Tucuruí, Castanhal e Paragominas. Perfeito? Eu acho que desses municípios, qual que eu não conheço? Eu não conheço Canaã
Paropebas, não lembro se eu conheço Paropebas. Canaã, Paropebas e Tucuruí, né? Não conheço Tucuruí. Conheço Santarém, bora lá, bora lá. O destaque de 2022 foi Belém, que assumiu a primeira posição do ranking, ultrapassando Paropebas e Canaã dos Carajás, que passam a ocupar o segundo e terceiro lugar, como eu já falei. A mudança no ranking dos maiores reflete a queda da indústria, o quê? O quê? O quê, papai? Igual meu irmão, muito fácil. Tenho até medo de a polícia vir atrás de mim e de eu acertar essa questão da tua prova. Agora o professor nem pode mais acertar a questão, que depois a polícia investiga, né? É trabalho, é pesquisa. Especialmente pela redução do preço do minério de ferro, que impactou diretamente Canaã dos Carajás e Paraopebas. Belém apresentou o crescimento mais consistente, alcançado principalmente pela ampliação das atividades em qual setor? Serviço. O minério de ferro, a queda do valor do minério de ferro, contribuiu para a queda de Canaã e Parapebas nesse ranking, e Belém conseguiu elevar-se um pouquinho por conta dos serviços, né? Em 2025 isso vai ficar mais nítido provavelmente por conta da COP que aconteceu aqui, tá bom? Só voltando aqui, gente, analisando aqui alguns dados, tinha umas reflexões para fazer aqui com vocês. Tá aqui, papai, né? Ideias gerais aqui sobre esse PIB, né? Só para vocês terem uma ideia, 2015, o setor da indústria, ele desenvolveu aqui uma economia de mais de 30 bilhões, mas o maior contribuinte lá em 2015 foi o setor de serviços, 44 bi. Então, o setor de serviços, gente, ele fica ali competindo lado a lado com o setor industrial, tá? Coloca isso na cabecinha de vocês. Em 2015, o estado do Pará era o 11º na produção no ranking nacional de PIB. Belezinha? Tá? Lá em 2020 aí vai para 10º, né? 2021 ele se mantém, em 2022 ele cai para 12º lugar, né? Logicamente, em 2022, e isso é assim historicamente, o Sul, o Sudeste e o Sul lideram o PIB nacional em 2022. Ok? Essas reflexões eu queria fazer com vocês. Observe isso aqui no mapa, tá? Já já eu vou colocar isso aqui para vocês quando falar de região de integração. Né? Seguimos. Eu adoro esses mapas aqui. Top, top, top. Valor adicionado por município. Aqui, gente, valor adicionado é quando nós trabalhamos com setores. Aqui no estado do Pará, o governo do estado do Pará, ele divide em 4 setores. Aqui é uma divisão do estado do Pará, tá, gente? Se você é de fora do estado, pode ser diferente aí no seu estado. Serviços, indústria, agropecuária e administração pública. Olha, eu, por exemplo, eu sou funcionário público, eu estou aqui, mas também eu presto serviços educacionais. Então eu estou em 2 setores. Beleza? E quem é corno? Tá aqui. Rapaz, brincadeira. Bora lá. Valor adicionado. Aqui, gente, é por setor. Os municípios com participações em serviços acima de 50% no valor adicional municipal são Benevides, Novo Progresso e Redenção. Acima de 50%, né? O setor de serviço no valor adicionado é destaque nesses 3 municípios. Agropecuária foi predominante em 20 municípios. E isso em 2022, né? E aí tem uma porrada de município. Deixa eu ver o que eu posso destacar aqui para vocês. Agropecuária, Mojuí dos Campos, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Ulionópolis, Medicilândia, já falei muito aqui para vocês. Indústria, com a predominância em
16 municípios. Indústria: Marabá, Paragominas, Parauapebas, Tucuruí, entre outros. A administração pública, deixa eu pegar a borracha aqui. A administração pública tem predominância econômica em 106 municípios. Olha só, gente. Nós somos aqui no estado do Pará 144. Então, valor adicional bruto, né, sem os impostos, nós temos 106 municípios, segundo o próprio governo do estado do Pará. Isso é uma informação assustadora, né? Nós podemos pensar aí que a maioria dos municípios depende da indústria. Não. A maioria dos municípios depende da agricultura. Não. Quando falo de valor adicionado, quem está no primeiro no ranking é a administração pública, o funcionalismo público, as autarquias, as instituições, tá? Então tá aí no mapa, né? Visualmente aqui você já enxerga, né? Você já tem uma nítida noção aqui da quantidade de município que tem como destaque no valor adicional em 2022 a administração pública. Observa que a região do extremo nordeste também, que é esse pedacinho aqui, tem uma porrada de municípios, ok? Falei tanto de valor adicional, valor adicional. Professor, o que é valor adicional? Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem disso. É o valor que cada setor da economia, agropecuária, indústria e serviço, acresce ao valor final de tudo que foi produzido em uma região. O produto interno bruto é a soma dos VAPs setoriais, o valor adicional bruto, e dos impostos. Então, os impostos, eles não estão ali contidos no valor adicional bruto. Está dizendo bruto. Um determinado setor X, sem contar impostos, produziu Y bilhão de reais. Esse é o valor adicional bruto. Então tá aqui, olha. O VAP contabiliza, por exemplo, o valor criado por uma fábrica de tecido. Somente o setor aqui fabril. O PIB soma o VAP da fábrica, o VAP do algodão, o VAP dos transportes e os impostos. O PIB é o tudão. O PIB é a somatória de toda essa circulação de grana em uma determinada raiz. Raiz já. Uma determinada cidade, um determinado setor, tá bom? O VAP não. Ele é pontualmente o que foi produzido por setor, sem os impostos. Então tá aqui, olha. Aqui fica bem nítido para vocês, tá, gente? Nós temos aqui o produto interno bruto, o valor adicional bruto e os impostos. Você pega esse valor menos os impostos, dá certinho o valor adicional bruto. Você pega 236, aqui não tem, né? Nós não temos. Você pega 262 menos 22, vai dar o 240, entendeu? Então, o VAP é quando não é levado em consideração os impostos, as arrecadações, etc. ISS, ICMS, impostos federais e por aí vai. Então, nós temos aqui, né, novamente, como eu já falei, você tem que focar onde houve a redução. Então, tá aqui, olha. O VAP veio crescendo, 110, 113, 118, 41, 46, só alegria. E aqui ele cai. Quando que ele cai? Lembra quando você tinha 20 anos, você viu dois patinhos na lagoa namorando? Logo, logo você vai ver essa cena lá em Paris. Você que vai ganhar 30 mil reais por mês. Aleluia, aleluia. Faz o pix pro professor para ele tomar uma Heineken em Marituba.
valor adicional bruto aí de forma bem nítida, né, por setor: agropecuário, indústria, serviço e administração pública, né? Saúde, educação, etc, etc, etc. Então, o que você tem que saber para sua prova, filho de Deus, meus anjinhos? De novo, 2010 a 2022. Aqui você vê um crescimento: agropecuária 10, 14, aqui dá uma queda, né? 13, 14, 17, queda. 14, queda. Queda. Observa. Crescimento. E aí houve o quê? Uma queda. Então observa, gente, quando a gente analisa por setor, o PIB, existe oscilações. Isso acabei de analisar aqui no setor da agropecuária. Agro é pop, agro é tudo, beleza? Então aqui, olha, nós temos um crescimento. Aqui nós temos crescimento top. Aqui estou tentando desenhar uma seta. Crescimento. Aqui nós temos um decréscimo. Aqui crescimento. Aqui crescimento. Aqui decréscimo. Aqui decréscimo comparado com o ano anterior. Aqui decréscimo. Aqui crescimento. Beleza? Percebeu essa oscilação no setor agropecuário? Bora no setor industrial. 26, 34, crescimento. Aqui nós temos decréscimo, crescimento, decréscimo. Aqui nós vamos ter decréscimo também, papai. Decréscimo, crescimento, top. Crescimento top, crescimento top, crescimento top, top, top. Crescimento gigantesco. Olha aqui o setor industrial. E aí, quanto maior o salto, maior é a queda, né? Então você vê essa oscilação no setor industrial. E no setor de serviços, bora lá. Crescimento, 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 crescimento. Só alegria, né? Crescimento, crescimento, crescimento e crescimento. Aqui tem um decréscimozinho, né? E depois crescimento e crescimento. O que você analisa? Que nós tivemos uma maior ascensão no setor de serviço, tá? De forma geral. Desse período aqui, nós temos maiores períodos de sucesso, né? Comparando aqui com ele próprio, tá? Com o ano anterior. Agora, quando você compara com a indústria, gente, você vê que os valores da indústria, eles são bem significativos, tá bom? Principalmente aqui, eu quero focar no final, que a tua prova, provavelmente, gente, ela vai trabalhar com dados de 2020 a 2022, tá? Então aqui, gente, olha, bora pegar 2010. 26 bi, 26 bi. Eles estavam iguais aqui. Depois a indústria. Eu tô trabalhando, gente, com indústria e serviço porque são os mais expressivos, tá? E eu acredito que isso vai ser cobrado na sua prova. Nós temos aqui 34 com 30. Aqui a indústria vence. 32 com 36. Aqui o serviço é maior. 38 com 36. Maior, 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 bem maior, maior. Aqui também maior. Só que o jogo começa a virar aqui com números bem expressivos, né? Quase que o dobro aqui, se você for comparar 2021, a indústria, com 2020, o serviço, tá bom? Então aqui, olha, gente, 84 bi, aqui 56, número bem expressivos aqui nos últimos anos. 111, caraca, serviço 64. Só que quando chega em 2022, olha a queda, gigantesca queda, né? Parece meu pai Sandu. Caiu feio.
66, já o setor de serviços cresceu, né? Então, destaque para esse período aqui, tá, gente? Então, tu dá uma pausa no vídeo, por isso que é bacana a aula no YouTube, para você analisar e estudar com mais calma esses números. Eu poderia ficar falando aqui durante horas e horas, mas a aula vai ficar muito cansativa. PIB percentual, aqui é percentual, de novo, indústria e serviços. Olha como eles estão muito próximos, né? 35, 35, 33, 38, e aí vai. Aqui, em 2019, o setor de serviços, o percentual era maior do que a indústria, mas em 2020 nós temos, 2020, tá, gente? O percentual aqui maior do setor industrial. 2021, 2022, gente, eu vou guardar essa informação que nós iremos ver em outro momento lá na revisão final. Aqui um gráfico para mostrar novamente, né, essa disputa entre indústria e serviços. E vamos aqui para 2021, como eu já mostrei para vocês. Olha o setor de indústria lá em cima, o setor de serviços aqui, ó, pobrinho, né? Quando chega 2022, a indústria tem um decréscimo gigantesco. Beleza? É isso. Comparação histórica do VAB por setor do IBGE. Aqui de novo, para você ver, né? Quando ocorre uma ultrapassagem aqui, olha. 2019 para 2020. A indústria ultrapassa o setor de quê? De serviços, né? Isso 2019, 2020, 2021. Depois houve uma mudança. Então aqui para você enxergar, tá, gente? Fiz tipo uma animaçãozinha aqui para você enxergar essa disputa entre indústria e serviços. 2016, olha a indústria lá embaixo. 2017, a indústria elevando, né, o seu valor aí por setor. 2018, a indústria continua lá embaixo, o serviço liderando. Olha, 2019, né, a indústria encostou muito próximo, tá? 2020, a indústria já começa a passar à frente, ok? Então é isso que nós tínhamos para nossa aula. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Quem quiser adquirir a apostila está aí em PDF. O contato do professor, está aqui o Instagram, está aqui o número de celular. Quem quiser fazer parte, gente, agora as nossas aulas, a partir daqui, gente, elas serão no grupo fechado no YouTube, tá? Valor aí R$150. Nós teremos 5 encontros, tá? Inclusive aí com a revisão final de véspera. No nosso curso online, nós vamos ver esses conteúdos e vamos ver exercícios de todo o edital. Deu para entender? Basta você ter acesso ao YouTube, basta você ter uma conta no Gmail, né? Você fazer o login ali, vai chegar um e-mail para você e você assiste a hora que você quiser. Os nossos encontros serão todas as sextas-feiras, mas a aula fica gravada lá a partir de 6 de fevereiro. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula no grupo fechado, nós vamos ver a balança comercial, né? Depois eu vou juntar isso daqui: população, distribuição etária, fecundidade, mortalidade. Depois outra aula de zonamento ecológico e desmatamento, foco de calor. E depois em outra aula, cadastro ambiental. E a última aula dos 5 encontros, nós teremos a resolução de exercícios, ok? Teremos outras resoluções também no decorrer dessas aulas. Inscreva-se no canal, estamos chegando aí a 13 mil inscritos, tá? Até o final do mês eu quero atingir esses 13 mil inscritos, conto com a participação de vocês. Beleza, anjinhos? Aqui é o professor Rogério Silva, diretamente do estado do Pará para o Brasil.
Até a próxima!